Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar Carta aos Hebreus, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Esse trecho já tem marcado no verso 1 uma ligação com o trecho anterior pela expressão por isso, ou seja, por esta razão. O que foi dito antes revela a razão para a qual aquilo que vai ser dito adiante. Também, no trecho anterior, aparece a expressão sumo sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote fiel e misericordioso. E a essa palavra, sumo, a expressão sumo sacerdote, vai ser continuada a sua abordagem no capítulo 3 em diante. O trecho é bem maior, mas nós vamos destacar esses 7 primeiros versículos, ou melhor, 6 primeiros versículos, que apresenta, a princípio, uma doutrina, um ensino doutrinário, mas que se encaminha, já na parte B do versículo 6, para uma exortação, que será desenvolvida no trecho seguinte, o verso 7 em diante. Assim, nós encontramos já no versículo 1 a razão pela qual Jesus, sumo sacerdote, fiel e misericordioso, ou seja, acreditado diante de Deus e misericordioso na relação com os homens. Essa característica de Jesus, ou seja, esse título a ele dado, sumo sacerdote, implica na sua relação com Deus, e aí a fidelidade, o crédito refere-se a essa relação, e a misericórdia indica a sua relação com os homens, como já foi apontado nos dois primeiros capítulos. Diz assim o versículo 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, o qual é Jesus. Pois bem, claramente o autor reforça a ideia de que o seu texto se dirige aos irmãos, aos cristãos, à comunidade dos discípulos. Nenhum texto no Novo Testamento é dirigido aos descrentes. Todos são dirigidos aos crentes. O exemplo maior está nas cartas de Paulo, onde ele diz aos santos que estão em determinada cidade. Assim também os evangelhos são escritos para os cristãos, reunidos numa comunidade de discípulos, que são então ensinados e exortados a perseverarem no caminho de Jesus. Nenhum texto do Novo Testamento é dirigido a descrentes. Assim, a gente considera também Hebreus, que aponta aqui, irmãos, por isso, santos irmãos, dirigindo-se à comunidade dos discípulos. Essa informação é muito importante para a interpretação dos textos, pois sempre leremos como se dirigindo à comunidade dos discípulos, àqueles que já professaram a fé em Jesus Cristo. Então, o que é dito, sempre é dito a estes. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Os termos aqui utilizados pertencem à aliança do povo de Israel com Deus. Assim também eles eram chamados santos, também chamados irmãos e participantes da vocação do chamado para o povo de Deus. O elemento diferente que é apresentado agora se refere à vocação celestial, ou seja, a chamada que tem a sua origem no céu. Diferentemente da relação com o povo de Israel como o povo de Deus, em que o participante deste povo era determinado pela sua ascendência, ou seja, pela sua descendência de Abraão, pelo seu sangue, por ser herdeiro daquele povo,
claro que se abria oportunidade para gentios se convertendo, integrarem a comunidade de Israel. Mas isso exigia do gentio uma identificação étnica com o povo de Israel, ou seja, ele precisava passar a ser etnicamente, ou seja, no seu comportamento, na sua cultura, semelhante ao povo de Israel. Já a igreja, como a nova casa que vai ser aqui apresentada, é uma vocação celeste, ela parte do céu, ela parte de Deus, não tem uma relação estreita com a carne e o sangue, ou o povo, ou a descendência, mas sim é um chamado celestial. Então ele acrescenta aqui, ao descrever a comunidade dos discípulos, santos, como assim o Israel era chamado, irmãos, da mesma maneira, participantes da vocação, como também era uma vocação terrena, a partir de Abraão, de Moisés, da carne e do sangue. Mas agora acrescenta esse dado, vocação celestial, ou seja, aquela chamada que parte de Deus e que envolve uma dimensão mais espiritualizante, menos terrena e mais espiritualizante. Ele diz, a estes, a comunidade dos discípulos chamadas assim, ele diz, considerai atentamente, ou seja, observai, olhai, uma expressão que já foi apresentada no texto anterior. Olhai para Jesus, olhai fixamente para Jesus. O autor da salvação, está lá no verso 10 do capítulo 2. Repete-se a ideia. Considerai atentamente, olhai com atenção, refleti. Sobre quem? Aí acrescenta mais um título. O sumo sacerdote já havia sido dito no final do capítulo 2, no trecho da conclusão, 17 e 18 os versículos. Agora acrescenta o apóstolo. É a única passagem no Novo Testamento onde Jesus é chamado claramente de apóstolo. Bem, enviado é o sentido da palavra grega apóstolo. Em outras passagens, em João, isso é dito de forma indireta, como por exemplo, João capítulo 9, verso 7, na passagem da cura do cego, referindo-se ao tanque, e capítulo 17, versículo 8 do mesmo Evangelho de João, mas isso de forma indireta. Forma claramente direta, classificando como título atribuído a Jesus, aqui é a única vez onde isso é dado. Unindo-se assim a ideia do sumo sacerdote, o representante maior do judaísmo, da comunidade de Israel, com apóstolo, o representante maior da comunidade cristã. Jesus é aquele que une as duas coisas, como apóstolo e como sumo sacerdote da nossa confissão, daquilo que cremos, da nossa profissão de fé. Quem é? Ele acrescenta de forma explícita, Jesus é este. Versículo 2, o qual, ou seja, Jesus, é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Bem, agora, continuando falando sobre Jesus, o sumo sacerdote e apóstolo, ele apresenta uma comparação com Moisés, o sumo sacerdote comparado a Moisés. Talvez esperaríamos uma comparação com Arão, que é o principal sumo sacerdote, o pai dos futuros sacerdotes e sumos sacerdotes. No entanto, a comparação é feita com o representante maior da comunidade de Israel, que é Moisés. E aí ele utiliza aqui, nessa comparação com Moisés, Números capítulo 12, versículo 7, onde Moisés é apresentado como o maior servo na casa de Deus. Casa ali a comunidade de Israel. E o contexto do capítulo 12 de Números se dá em confronto de Arão e Miriam com Moisés. Estes questionavam essa autoridade absoluta
de Moisés, dizendo que eles também eram intermediários, eles também eram profetas, Deus também falava por meio deles. E então o capítulo 12 vai apresentar para nós Deus dizendo que Moisés é maior do que todos os profetas ou sacerdotes, porque aos profetas Deus falava por meio de sonhos e visões, mas com Moisés ele falava face a face, tendo Moisés visto a glória de Deus. Então, por isso a escolha de Moisés para ser comparado a Jesus, por ser ele aquele que falava face a face de Deus, com Deus, o maior servo na casa de Deus. Assim, Moisés era o personagem emblemático, o líder maior da comunidade de Israel. Todos seguiam a Moisés, os ensinamentos de Moisés. E agora, no cristianismo que nasce nesse Israel, no judaísmo, Jesus é confrontado, ou apresenta o confronto entre Jesus e Moisés, apresentando Jesus como maior que Moisés. Esse debate também aparece nos evangelhos. Por exemplo, no Monte da Transfiguração, percebe a intenção do evangelista de destacar Jesus maior que Moisés, onde o Pedro, por exemplo, vai dizer que deveriam fazer uma tenda para cada um deles. Jesus, que aparece com Moisés e Elias. No entanto, a voz do céu vem e diz, não, este é meu filho amado, a ele vocês devem ouvir. Então a gente percebe que esse embate não está presente apenas na carta aos Hebreus, mas também está no restante do Novo Testamento a necessidade de se estabelecer que Jesus é maior que Moisés. Aqui, isso está feito utilizando Números capítulo 12, versículo 7. Versículo 3. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Então, claramente, ele revela o seu objetivo. É mostrar que Jesus é maior que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Então, dentro daquele contexto de Números 12, verso 7, ele estabelece, Moisés é servo. Pode ser, ou poderia ser o maior dos servos, mas era servo. E como servo, ele pertence à casa. O filho, como herdeiro do senhorio, do dono da casa, ele é maior do que a casa. Ele não pertence à casa, mas ele é dono da casa. Então, a glória da casa é menor do que a glória do dono da casa. Moisés pertence à casa, pois é servo. Jesus, como filho, é o senhor da casa. Então, o dono da casa tem maior glória do que todos os que compõem a casa. É a partir desse argumento que ele desenvolve. Versículo 4. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Como eu disse, nós vamos ver mais claramente adiante, a casa aqui é uma expressão para determinar o povo de Israel como o povo de Deus, a casa de Deus, a igreja como o povo de Deus, como a casa de Deus. Ele vai explicar claramente em seguida que esta casa se refere às pessoas, Israel no passado e a igreja no presente. E ele continua. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. O versículo 5 retoma o assunto do versículo 2 de Números 12, verso 7. Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo. Apesar dele ser fiel, mas a sua condição de servo o tornava inferior ao filho. A palavra servo utilizada aqui pelo autor é terapon, não é doulos, por exemplo. Doulos também significa servo, escravo. Mas terapon tem um sentido de uma grandeza maior, de um servo, não necessariamente naquele status de escravo, mas que se coloca voluntariamente como servo, como escravo, indica uma grandeza elevada, ou seja, o servo de um rei, o servo de uma autoridade maior. Então, utiliza-se a palavra
terá pão, para descrever o serviço e a condição, o status de Moisés na casa de Deus, para mostrar a sua grandeza elevada. No entanto, na comparação com o filho, o servo sempre será menor. E também apresenta que, mesmo sendo o maior dos servos na casa de Deus, o objetivo do seu serviço era dar testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Ou seja, a sua função era preparar o caminho para aquele maior que viria depois. Isso é um esforço interessante do escritor aos Hebreus para estabelecer essa maioridade ou esse valor maior de Jesus. Então a gente imagina que aquela comunidade cristã estava dividida entre Moisés e Jesus. Por isso era necessário compreender que Jesus tem a primazia. Os seus ensinamentos se tornam maiores do que os ensinamentos de Moisés. Se entre esses ensinamentos houver uma oposição, uma contradição, fica-se com o de Jesus, por ser ele o Filho, por ser ele aquele que tem a comunhão maior com o Pai, que está sentado à direita do Pai, diferentemente de Moisés, que como servo não alcança essa posição de altivez. E aí, continuando no verso 6, Cristo, porém, como Filho, sobre sua casa, a qual casa somos nós. Bem, então agora ele explicou. Cristo como Filho sobre a sua casa, a casa de Deus, que também é do Filho. E esta casa somos nós. Bem, então ficou bem claro que a palavra casa aqui refere-se ao povo de Deus. E este povo de Deus é a igreja, a comunidade dos discípulos. Não é mais o Israel, mas é a comunidade dos discípulos. Ele diz isso bem claramente. Cristo, porém, como Filho sobre a sua casa, a casa do Filho, a casa de Deus, a qual casa somos nós. Nós, a comunidade dos discípulos, não mais eles, a comunidade de Israel. E aí começa a exortação. Como eu disse, o quadro desses 6 primeiros versículos é um quadro doutrinário, mas que se encaminha na parte B do versículo 6 e que será desenvolvido a partir do verso 7, um caráter exortativo. Então nós temos aqui, somos a casa de Deus. Aí ele diz, se guardarmos firmes até o fim a ousadia, a confiança que nós temos grande e a exultação da esperança. Então, por mais que a doutrina seja estabelecida nos primeiros versículos, sempre o autor utiliza a doutrina para a exortação. Somos casa de Deus, mas fica aí a observação. Se guardarmos até o fim. Essa confiança, essa alegria na esperança que temos da redenção. Então, a gente percebe que o autor da carta aos Hebreus tem essa preocupação pastoral bastante latente no seu livro, que é a preocupação com a perseverança. Já vimos isso nos primeiros versículos do capítulo 2. Não negligencieis a salvação. E agora, mais uma vez, ele retoma a exortação sobre a perseverança. Se mantivermos firmes até o fim. Caso contrário, não. Isso é bem óbvio, essa observação, essa exortação. Somos casa de Deus. Se mantivermos firmes até o fim, a ousadia, a confiança e a alegria dessa esperança. Para reforçar essa exortação, os próximos versículos, em que ele vai citar o Salmo de número 95, um quadro relacionado à perseverança dos israelitas no deserto, será aplicado à comunidade dos discípulos, à igreja. Isso vamos observar no nosso próximo vídeo. Um abraço.